boa tarde a todos. Queria agradecer a presença dos que vieram. Vou muito rapidamente só saudar também os nossos convidados. Agradecer ao Centro Celso Furtado por estar aqui conosco na Escola Superior de Ciências Sociais, no CPDOC, para celebrar a memória de Celso Furtado e também marcar o lançamento de todos esses livros escritos de Celso Furtado. E para nós é um prazer recebê-los aqui. Agradeço também a todos os que trabalham no Centro Celso Furtado, que estiveram em contato comigo nessa última semana. Alexandre e Luiz Cláudio, muito obrigado, né, pelo cuidado em incrementar a divulgação, em fazer um evento e trazer não só os livros que vocês podem ver aqui do lado de fora, estão disponíveis para aquisição, tá? Como para tentar fazer o melhor evento possível. Então, gostaria de saudar todos, agradecer a presença e passar imediatamente a palavra. Nós temos aqui Dulce Pandolf, nossa professora e também diretora do Centro Celso Furtado, Rosa Furtado, também diretora do Centro, seu coordenador, senador Saturnino Braga. Muito obrigado pela presença. Professora Dulce. Bem, boa tarde a todos e a todas. Eu vou ser super breve, né, aliás, na minha dupla inserção, a Fundação Getúlio Vargas e como também membro aqui, diretora do Centro Celso Furtado. Então, eu queria falar rapidamente o seguinte, porque a gente depois vai ter uma palestra do senador, né, e Rosa vai falar também um pouco sobre os livros e sobre o centro. Eu queria fazer 3 breves comentários, um sobre o centro, né, sobre Celso Furtado e sobre algumas questões que eu acho que o Saturnino vai levantar no debate, né, mas antes disso eu queria também fazer uma homenagem ao professor Cláudio Pinheiro, que está aqui presente. E que depois de uma longa batalha de um mês e meio, né, naquele processo junto comigo, que nós fomos admitidos depois, enfim, uma confusão muito grande, hoje o Cláudio foi, enfim, acaba, né, a saga, né, ele hoje foi demitido da Fundação Getúlio Vargas, né, minha total solidariedade, enfim, e dizer que eu estou realmente muito vestida, né? Hoje na minha aula teve uma manifestação muito linda dos alunos, a sala ficou lotada, foi uma coisa muito bonita, né, de solidariedade a ele. Então não é fácil a gente fazer um evento desse num dia, né, que eu acho que é um dia triste para a gente, aqui do CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas. Bem, então, rapidamente, quer dizer, todo mundo já sabe, né, a figura de Celso Furtado, um paraibano que nasce, né, no início do século passado, em 1920, para mim, um pernambucano, né, porque sempre tem uma disputa em torno aí do Celso, dos pernambucanos, ele é muito pernambucano, e eu, como uma boa pernambucana, né, sempre tive uma admiração profunda por Celso. Inclusive, ele vai estudar em Recife, ainda muito jovem, né, vai estudar no ginásio pernambucano, que foi um celeiro de grandes nomes, né, da intelectualidade pernambucana e até brasileira, né, e depois, até meus alunos estão aqui presentes, quer dizer, curiosamente, o Celso, né, ele veio para o Rio de Janeiro fazer Direito e vai participar da FEB, né? Ele vai lutar como membro da Força Expedicionária Brasileira nos anos 40. Depois, Celso tem uma vida bastante atribulada, né? Quer dizer, fica muito tempo no exterior, vai para o Chile, ou participa da CEPAL, né? E no pré-64, ele tem, digamos, duas missões muito importantes, né? Uma delas é exatamente o plano de metas do governo JK, que é um plano muito forte. Celso ajuda esse plano, e depois, como ministro do Jango, né, ele elabora o famoso plano trienal, que tem sido objeto hoje em dia de muitos estudos como o primor de um plano que, infelizmente, por conta da conjuntura também, né, os meus alunos também sabem, quer dizer, como foi um momento muito embate e como o plano não conseguiu dar certo. Celso é caçado na primeira lista, né, logo depois do AI-5, do AI-2, desculpe, do AI-1, aliás, na primeira lista do AI-1, pois é, não, do AI-5 está na minha cabeça, mas eu sei que é o AI-1, né, logo depois do golpe, está na primeira lista de cassações, vai para o exílio, fica muito tempo no exílio, e só retorna ao Brasil em 79, enfim, né, e aí Celso vai professor da França, né, da Sorbonne, passa um tempo nos Estados Unidos também, né, e ele retorna para o Brasil ainda como professor, né, na França, dividindo seus trabalhos depois da anistia, né. E aí, enfim, Celso também tem uma passagem importante, né? Ele se filia ao PMDB, porque eu acho que uma característica muito importante do Celso é essa junção do militante, né, com o intelectual, né, um grande humanista, né,
E Celso participa também do governo como ministro da Cultura, né, na Nova República, e ele morre, né, exatamente em 2004. Um ano depois é fundado o Centro de Estudos Celso Furtado, né, que é uma entidade civil, sem fins lucrativos, né, de direito, enfim, uma entidade voltada, né, para desenvolver o pensamento do Celso, que abriga a biblioteca do Celso, uma biblioteca riquíssima, funciona dentro do BNDES, né, e que faz, entre outras coisas, estudos e projetos voltados para essa questão do desenvolvimento. Né. O centro tem publicações importantes, tem revistas, né, cadernos, enfim, sempre com essa temática do desenvolvimento, né, e inclusive o centro oferece bolsas de estudos para estudantes de pós-graduação que debatem essa temática do desenvolvimento. E o que eu queria, né, assim, para apenas estimular o debate, é dizer que as questões que o Celso tratou, elas continuam profundamente atuais, né, são questões pertinentes ainda na nossa sociedade, apesar de todos os avanços que ocorreram, né. Como vocês sabem, quer dizer, Celso, ele marcou exatamente, ele é conhecido internacionalmente pela sua luta contra a miséria e contra a desigualdade, né? Ele ajudou a formar uma consciência crítica sobre a questão da América Latina, é um tema muito caro a ele, e sobretudo a desigualdade regional, né? Foi um tema fortíssimo do Celso, que vai ser um criador da Sudene, quer dizer, ele participa, né, da Sudene, que surge no pré-64, ainda no governo de Juscelino Kubitschek, né? E que naquela época teve um papel fundamental, quando o Nordeste se torna uma questão, né? Os trabalhadores rurais emergem da cena política e o Nordeste é uma questão prioritária, e a Sudene vai ter um papel chave nesse momento, né? Mas enfim, quer dizer, o que eu acho que é interessante nessa roda de conversa da gente sobre a questão do desenvolvimento ontem, hoje e amanhã, né, é a gente discutir exatamente essa que era uma prioridade de Celso, a questão das desigualdades, a sua percepção, né, que é uma grande inovação, que o desenvolvimento não é uma etapa do desenvolvimento, né, porque até então se tinha um pouco essa ideia, quer dizer, uma visão bastante evolucionista, que a gente chegaria lá, se tornaria um país desenvolvido com o passar dos tempos, e ele mostra exatamente que não é nada disso. Quer dizer, para você romper o subdesenvolvimento, você precisava romper as estruturas do Brasil, né, era uma questão de poder também, né, e que ele achava crucial, quer dizer, sem isso, a gente teria sempre um país enfrentando situações muito graves, né? Enfim, eu encerro por aqui, vou passar a palavra para a Rosa, que vai falar também um pouco, não sei qual é a ordem, a gente pode combinar. Então eu passo a palavra para o Saturnino, né, que vai dar uma fala para a gente, né? Como você sabe, também é uma pessoa que eu admiro profundamente, quer dizer, tem uma trajetória exemplar, né? Preciso ficar aqui falando bastante, né, sobre esse personagem da nossa história política brasileira, né? E que há pouco tempo assumiu, né, abraçou, digamos assim, né, a direção do Celso Furtado, e que muito nos honra trabalhar com o Saturnino. Leitora de carteirinha, alguns alunos perguntaram se ele vai se candidatar a alguma coisa. Isso aí é uma questão em off. Bem, eu quero agradecer a oportunidade não só de estar aqui e dizer alguma coisa sobre o desenvolvimento, mas como, enfim, a oportunidade de lançamento desses títulos, desses volumes, desses livros que o Centro editou e que, enfim, dizem muito de perto ao que foi a figura de Celso Furtado e o papel que ele representou aqui neste país durante a segunda metade do século passado e os primeiros deste século. Então, eu vou brevemente dizer o que eu penso, o que eu vivi sobre a questão do desenvolvimento ontem, hoje e pretender discutir o amanhã. O desenvolvimento antes, ontem eu assisti o surgimento. Este conceito não existia no Brasil antes da guerra. Eu era menino, nunca tinha ouvido falar nem
adolescente em desenvolvimento, a expressão que se usava correntemente era progresso. Progresso significava isso, o país se enriquecer, produzir mais, ter um nível de vida, ter uma cultura, um nível cultural grande. Progresso significava toda a evolução positiva da história de um país, da história da humanidade, da história do país. É um conceito que vem do positivismo, né? Aquela coisa do amor por base, a ordem por meio e o progresso por fim, que ficou na bandeira. Aliás, a bandeira, não sei por que cortaram o amor, devia ser amor, ordem e progresso, mas tiraram o amor, ficou só ordem e progresso. Mas, enfim, quando surgiu, lá depois da Grande Guerra, da guerra que terminou em 45, surgiu o conceito de desenvolvimento, que era desenvolvimento econômico. Não se usava a expressão desenvolvimento sem o adjetivo econômico, porque o conceito estava muito ligado à ideia de preenchimento de um fosso de produção e de riqueza econômica entre os países mais ricos e os países mais pobres ou mais atrasados. Quer dizer, o desenvolvimento inicialmente teve esta característica de ser voltado para o econômico, e o instrumento desenvolvimentista que se criou no Brasil, que foi o BNDE, não tinha S nenhum, era BNDE, e mais, discutiu-se muito inicialmente na criação do BNDE, nos primeiros anos, dos quais eu participei, porque eu entrei no primeiro concurso do BNDE em 55, então, e naquele tempo o banco era um organismo relativamente pequeno, de pouca gente, e a gente discutia muito, os técnicos, mesmo os técnicos mais jovens, né, discutiam muito o que fazer com aquela instituição sobre a qual se esperava, da qual se esperava tanto, né, que era a grande alavanca do desenvolvimento, do progresso do país, que se chamava desenvolvimento econômico. E se discutia, por exemplo, a possibilidade do banco vir a atuar em outros setores, no setor de educação, no setor de saúde, e a decisão peremptória foi de negar. O banco é exclusivamente econômico, tem que se concentrar nessa tarefa, porque na medida em que a economia do país se crescesse, se desenvolvesse, o resto todo, inclusive a parte social, econômica, a educação, a saúde, viria como consequência, por gravidade. Até se usava essa expressão, o resto vem por gravidade. Nós temos é que fazer esta economia crescer, porque esta era a missão dos desenvolvimentistas do país naquela época. Eu hoje, pensando bem o que foi aquele momento, que eu vivi também politicamente, embora não como militante, mas como jovem, eu senti o fascínio verdadeiro do socialismo, o fascínio das realizações da União Soviética, a pátria do socialismo, como se considerava e se dizia naquele momento. O mundo inteiro sofreu esse fascínio. Os partidos comunistas na Europa, né, explodiram de crescimento. Aqui no Brasil, na primeira eleição que se fez, no Rio de Janeiro, que era o grande centro emissor de cultura política do país, os comunistas fizeram a maior bancada na Câmara e elegeram o senador, a eleição majoritária, que foi o Luiz Carlos Prestes. Quer dizer, o fascínio do socialismo, né, a nação que tinha saído de uma situação de uma nação de analfabetos, mugicos, se transformado numa grande, resolvido os problemas fundamentais de saúde, de educação, alimentação do seu povo, e se tinha transformado numa potência capaz de derrotar a maior máquina de guerra que até então o mundo tinha conhecido, que foi a máquina nazista. Então, as promessas do socialismo, né, o que o socialismo prometia à humanidade em termos de realização humanística, de realização plena do ser humano, era fascinante. E o capital, ele, obviamente, tinha que encontrar respostas para o crescimento
enfim, da força política do socialismo no mundo inteiro. E claro que na Europa, que era o caldo de cultura mais propício, onde o socialismo tinha nascido e tudo mais, o que houve foi uma derrama de dinheiro, a ideia da reconstrução. A Europa viveu a reconstrução com o Plano Marshall, que derramou sei lá quantas dezenas de bilhões de dólares a fundo perdido, não foi nem a financiamento, para, enfim, reerguer a economia da Alemanha, obviamente, da França, da Itália, os países que estavam mais destruídos pela guerra. E atrás, evidentemente, da reconstrução, a ideia de que era preciso, enfim, atender de alguma forma às exigências da questão social e do capitalismo criou a social-democracia, quer dizer, além do Plano Marshall, a social-democracia com o objetivo de atender às demandas justas da classe trabalhadora. Então, a Europa encontrou a sua resposta, o capital encontrou a sua resposta para a Europa, o capital encontrou a sua resposta para a Ásia e para a África com a descolonização, foi a grande bandeira do pós-guerra, que evidentemente estraçalhou o Império Britânico, perderam a Índia, perderam o Egito, perderam a Holanda perdeu a Indonésia, a França ainda resistiu no norte da África, mas acabou perdendo também. Quer dizer, a bandeira africana, a bandeira asiática foi a descolonização. E na América Latina, como a América Latina era um quintal americano, não havia por que dedicar alguma atenção à América Latina. Entretanto, os países da América Latina começaram a também, que tinham participado do esforço de que o Brasil enviou tropas para combater, Celso Furtado esteve lá na FEB, e a Argentina, embora tivesse ficado em cima do muro na questão da guerra, mas também tinha uma expressão internacional boa, importante, e, enfim, a América Latina reclamou e então foi criada as comissões de desenvolvimento que tinham sido criadas na Europa e na Ásia, tinham o objetivo de reconstruir as nações destruídas. Na América Latina, a criação da CEPAL teve o objetivo de traçar o caminho do desenvolvimento econômico, preencher o fosso. Não se podia falar em fosso dos países africanos e asiáticos extremamente pobres em relação às economias da América do Norte e da Europa. Mas da América Latina, sim. Quer dizer, a América Latina estava a meio caminho. Quer dizer, havia um fosso a preencher, que era o desenvolvimento econômico de equiparar os níveis de vida, os níveis de produtividade, os níveis de riqueza econômica da América Latina com o mundo mais rico e mais desenvolvido. Então, essa expressão desenvolvimento econômico, ela teve, claro que é uma expressão usada mundialmente, mas com um enfoque muito voltado para a América Latina. E não é à toa que a CEPAL foi o órgão da ONU de maior expressão no desenvolvimento das ideias e das estratégias de desenvolvimento econômico que cobriram todo aquele período a partir dos anos 50. Né? E claro que dentro da CEPAL, além de Raul Prebisch, a nossa grande figura, a figura internacional de primeiro escalão, foi Celso Furtado, que trouxe para o Brasil, inclusive, as estratégias e as ideias que a CEPAL formulava, no sentido de dar à nação brasileira esse salto, dar esse salto de preencher o fosso que a separava dos países mais ricos. Então, a expressão desenvolvimento era exclusivamente econômica e tinha essa finalidade. Né? E as estratégias, a estratégia fundamental formulada por Celso, a CEPAL, né? O Prebisch, Celso Furtado, Aníbal Pinto do Chile, um grupo de
pensadores, de economistas e pensadores que traçaram a estratégia do desenvolvimento dos países da América Latina, que seria baseada na industrialização, porque a América Latina era um continente produtor de matérias-primas, de bens primários, não tinha, né, processo de industrialização desenvolvido, e Prebles e Celso mostraram com clareza que a indústria era o setor que desenvolvia a produtividade com mais eficiência e era capaz de gerar excedentes, capaz de acumular e produzir o processo de desenvolvimento. Então a estratégia era industrializar a região e sob a égide, sob o comando, sob o planejamento, sob a direção do Estado. Quer dizer, o desenvolvimento, a estratégia de desenvolvimento era industrialização sob o comando e o planejamento do Estado como missão de governo, missão de setor público. Né? E é claro que o esforço voltado para essa finalidade produziu efeitos. Houve crescimento econômico expressivo. O Brasil, de longe, foi o país que mais avançou, que mais, digamos, aproveitou toda essa programação política e econômica que foi a programação do desenvolvimento. E o Brasil cresceu bastante, substancialmente. Entretanto, não se consumou o tal preenchimento do fosso, porque os outros países, as nações líderes também continuaram crescendo, e a Europa retomou o seu processo inteiramente com o Plano Marshall, com a reconstrução, e a União Soviética continuou a se expandir, os Estados Unidos a crescer. Quer dizer, o fosso continuou a existir, apesar de um grande crescimento da economia dos países da América do Sul, especialmente, muito especialmente, do Brasil. Então, se a gente pensar, recapitular, né, esse final de século passado e for tentar medir a evolução econômica e identificar que países conseguiram sair da condição que era chamada de subdesenvolvido para uma condição de desenvolvido, pouquíssimos países conseguiram isso. Na Europa, Portugal e Espanha conseguiram, porque a União Europeia resolveu puxá-los e incorporá-los à economia da Europa. E no resto o crescimento extraordinário dos chamados tigres asiáticos, que nada mais era do que pequenas cidades-estados, como Singapura, Hong Kong. Então não se pode considerar nações, com exceção da Coreia, que foi um país ocupado militarmente, um país que esteve em guerra, ocupado pelos Estados Unidos, e recebeu, evidentemente, também todo o aporte de recursos para isso, e, além disso, desenvolveu uma disciplina, né, chamada disciplina asiática, com governos extremamente autoritários que, enfim, se dedicaram ao processo de desenvolvimento tecnológico, exclusivamente tecnológico, para produzir um aumento de produtividade. Mas o fato é que a condição de desenvolvido e de subdesenvolvido continua mais ou menos no mundo tal como era no momento em que surgiu a ideia de desenvolvimento, com a expressão econômica. Isso, o desenvolvimento de ontem. O desenvolvimento de hoje passou a incorporar novas dimensões que Celso Furtado, ao longo da sua vida e no desdobrar da sua obra, também começou a propor como dimensões outras do desenvolvimento, ou condições da realização do próprio desenvolvimento: a dimensão social, a dimensão cultural, a dimensão política e a dimensão ambiental. Então, hoje, quando se fala em desenvolvimento, não se adjetiva mais
exclusivamente econômico, mas procura-se incorporar outras dimensões e até surgem índices para melhor descrever a situação de um país em termos de desenvolvimento humanístico, de progresso no sentido antigo da palavra, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, que incorpora, além da renda per capita, incorpora outras dimensões na área da saúde, na área da educação, quer dizer, retratando de uma forma mais ampla e mais completa a situação do país no conceito do cotejo do conceito de nações do conjunto internacional. E é claro que o Brasil, que teve, né, o Brasil deu um grande salto em termos de renda per capita de desenvolvimento nos anos 50, no primeiro período Vargas, depois Kubitschek. Quando entrou em 60, quer dizer, o desenvolvimento naquele conceito exclusivamente econômico, ele tende a ser concentrador de renda na medida em que valoriza o investimento, a poupança e o investimento, a acumulação de capital para a sua reprodução ampliada, né, que é o processo capitalista. Então, a exigência da concentração dos investimentos acaba produzindo concentração de riqueza e concentração de renda. O processo desenvolvimentista brasileiro nos anos 50 foi extremamente concentrador, como foi dos países que, enfim, se dedicaram a esse esforço desenvolvimentista. Continua sendo agora, neste momento, o esforço chinês. A China está concentrando renda, a Índia está concentrando renda, e enquanto o Brasil procura agora encontrar uma faixa mais distributivista. Mas nos anos 60 surgiu já a demanda da justiça social. Aquela grande alavancada dos anos 50 produziu uma expectativa de melhoria de vida para a classe trabalhadora que havia se urbanizado e gerou todo o processo da demanda das reformas de base, de um crescimento mais bem distribuído em termos de fruto do resultado do trabalho, que era o trabalho de todos os brasileiros. Isso gerou a grande crise de 64 e do governo João Goulart, e que trouxe a ditadura, o regime militar, com a finalidade de prosseguir no processo de desenvolvimento exclusivamente econômico, no esquema original, e tamponar as demandas sociais que estavam começando a explodir. E nós tivemos uma continuidade do processo de crescimento brasileiro, o período do milagre brasileiro. O Brasil, em termos de crescimento de renda, foi fantástico nos anos 50, continuou nos anos 60, né, até que o mundo se encontrou com o neoliberalismo, e o neoliberalismo entrega ao mercado todas as tarefas de supervisão da economia, e com isso retirou-se o Estado do processo de comando e, evidentemente, o processo econômico estiolou-se, né? E chegamos à virada do século, onde, novamente, a partir de 2002, se retoma a ideia de um desenvolvimento, porém o desenvolvimento de hoje, com essas dimensões novas que passam a ser exigência da sociedade brasileira, da população, da nação brasileira como um todo. E o país está caminhando nesse processo e claro, que pensando no que vai ser o desenvolvimento futuro, o desenvolvimento, digamos, quando nós fizemos 200 anos, em 2022, o que vai ser este desenvolvimento. Esse é o debate principal, o debate político e econômico que os brasileiros
têm que travar e estão travando hoje. Quer dizer, o que será isso? É claro que sempre terá que haver um fundamento econômico capaz de dar sustentação ao processo. Quer dizer, se não houver aumento de produtividade, aumento de produção e aumento de produtividade, fica muito difícil fazer com que o país ganhe condições de dar ao seu povo as condições efetivas, materiais, de uma vida digna, digamos assim. Mas a ideia de desenvolvimento vai caminhando cada vez mais para uma redução daquela ênfase exclusiva da variável econômica. Quer dizer, cada vez mais se pensa em desenvolvimento, e isso que é importante discutirmos, em termos de vida digna para todos os cidadãos, quer dizer, de capacidade de produção elevada, obviamente, mas com serviços públicos, eliminação da pobreza, vida digna para todo mundo, serviços públicos de educação, de saúde, de transporte, de moradia, etc., minimamente aceitáveis e humanos para toda a população, desenvolvimento cultural, obviamente, fazendo parte da vida humana, né? O desenvolvimento cultural, a cultura do próprio ser humano em desenvolvimento, ele mesmo, ser humano, o desenvolvimento político, no sentido de dar aos cidadãos uma participação, uma via de participação, uma dimensão de participação maior nas decisões políticas fundamentais e superando o sistema clássico do representatividade, de eleição de representantes e de delegação total a esses representantes para rever essa delegação no fim de 4 anos, quer dizer, instituições e mecanismos de participação do povo que há de conferir a este mesmo povo uma dimensão de responsabilidade e de autoestima maior, na medida em que se sentirá mais partícipe da vida política e das decisões políticas da nação como um todo, e a dimensão de vida mesmo, quer dizer, a redução da carga de trabalho. Isso a humanidade, obviamente, né, sempre buscou desde o início do processo todo, buscou tempo para se dedicar à sua própria vida, né, ao seu aperfeiçoamento cultural, ao seu aperfeiçoamento espiritual, ao seu aperfeiçoamento religioso para os que são religiosos, a dedicação à família, aos amigos, enfim, a própria vida do ser humano que, né, antes, no início do processo capitalista, praticamente não existia para os trabalhadores. Trabalhava-se 12 horas, depois conseguiu-se a redução para 10 horas, depois para 8 horas. Isso é coisa de 100 anos. E parou quando a produtividade do trabalho humano cresceu mais de 100 vezes. E esse crescimento de produtividade acabou sendo todo ele apropriado pelo capital, quando o desenvolvimento é fruto da ciência e da tecnologia, que é patrimônio da humanidade, não reverteu em benefício da humanidade, a não ser em nível de consumo, sim, claro, mas não em nível de humanização da vida do cidadão, dando-lhe mais tempo, um pouco mais de tempo para se dedicar ao seu desenvolvimento humano, ao seu desenvolvimento humanístico. Então, tudo isso são propostas que estão aí para o desenvolvimento durante o percurso deste século que nós estamos iniciando. O que será o desenvolvimento do futuro? Este é o grande debate e a gente se inspira muito na própria trajetória do pensamento de Celso Furtado, que foi evoluindo do econômico para
o social, para o cultural, para o político, ultimamente, né? E projetando um pouco, com essa inspiração, projetando a alma brasileira, o projeto de nação brasileira para um futuro aí, a partir do nosso segundo centenário. O que será isso, né? Eu queria muito ver, mas fico só imaginando, pensando e querendo discutir. Eu acho que nós, lá no Centro Celso Furtado, estamos com essa disposição principal de discutir o que será o desenvolvimento no futuro. Nós que nos fundamos em torno de um brasileiro que foi a peça fundamental no desenvolvimento de ontem e que levou ao desenvolvimento de hoje, nós queremos nos inspirar na obra de Celso Furtado para projetar o que vai ser, o que será, o que deverá ser o desenvolvimento do Brasil a partir do segundo centenário. Obrigado pela atenção de vocês. Eu queria muito escutar vocês sobre esse tema tão importante, tão candente, tão decisivo para o Brasil. Sabe, eu quero dizer a vocês o seguinte, eu sou um otimista em relação ao Brasil. Muitos acham que é sonho, que é irresponsabilidade, mas eu acho que o continente que está pronto para produzir novas formulações em termos de história e de economia e de política é o continente sul-americano, porque a Europa está engastada num problema que é difícil imaginar a saída. Os Estados Unidos mergulhado numa crise política interna que é muito grave, né? E a África está num processo de evolução muito importante e interessante, extraordinário, mas ainda longe. A América do Sul é que está vivendo este momento de um despertar político que se transforma, evidentemente, em despertar social e econômico, e muito interessante. E o Brasil na liderança desse processo, né, a partir de 2002. Então, eu sou muito otimista, eu acho que nós estamos vivendo anos, um período extremamente interessante da nossa história e vamos desempenhar, a meu juízo, um papel muito importante nas formulações do desenvolvimento para o mundo, para a humanidade, nos próximos anos, no curso deste século até o fim. Então, eu queria muito escutar vocês sobre isso.